Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Queridos amigos, meus irmãos de caminhada, neste itinerário de conversão para Jesus Cristo, nosso Senhor. Vamos invocar o Espírito Santo para adentrarmos um pouquinho mais no mistério da sua paixão, morte e ressurreição. Ó Deus, que instruís os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos de sua consolação por Cristo nosso Senhor. Amém. Nossa Senhora, Mãe da Nova Aliança, ensinai-nos a obedecer. No vídeo passado, comentamos o ponto 638 do nosso catecismo sobre a ressurreição de Jesus. Hoje nós vamos tentar refletir um pouquinho juntos sobre o ponto 639. Que diz assim: o mistério da ressurreição de Cristo é um acontecimento real, com manifestações historicamente verificadas, como atesta o Novo Testamento. Já São Paulo, por volta do ano 56, pôde escrever aos Coríntios: de fato, eu vos transmiti, antes de tudo, o que eu mesmo tinha recebido, a saber, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras. Foi sepultado e ao terceiro dia foi ressuscitado, segundo as Escrituras. E apareceu a Cefas e depois aos 12. Mais tarde, apareceu a mais de 500 irmãos, de uma vez. Destes, a maioria ainda vive e alguns já morreram. Depois apareceu a Tiago e depois a todos os apóstolos. Por último, apareceu também a mim, que sou como um aborto, pois eu sou o menor dos apóstolos. Nem mereço o nome de apóstolo, pois eu persegui a Igreja de Deus. É pela graça de Deus que sou o que sou. E a graça que Ele reservou para mim não foi estéril. A prova é que tenho trabalhado mais que todos eles, não propriamente eu, mas a graça de Deus comigo. Em resumo, é isso que tanto eu como eles temos pregado, e é essa a fé que abraçastes. Até aqui, a citação da primeira carta de São Paulo aos Coríntios, capítulo 15. E termina este ponto do catecismo. O apóstolo fala aqui da tradição viva da ressurreição, de que tinha tomado conhecimento após a sua conversão às portas de Damasco. É um trecho um pouco longo, porque eu acrescentei no catecismo, no item 639 do catecismo, toda a citação da carta de São Paulo, primeira carta aos Coríntios. Vocês estão vendo aqui o catecismo da igreja e a Sagrada Escritura. Talvez vocês perguntem, mas por que em vez de ler, a Amá não usa, né, esses livros sagrados? É uma questão de prática, gente. O meu lugarzinho aqui é pequeno, então fica incômodo. Já está explicado.
Vamos lá, por partes. O mistério da ressurreição de Cristo é um acontecimento real com manifestações historicamente verificadas, como atesta o Novo Testamento. Preste atenção nesses dois dados. É um acontecimento real, verdadeiro, é uma realidade. Não é uma ficção, não é uma invenção, não é uma criação estratosférica, é pé no chão. Aquele que vocês crucificaram ressuscitou e apareceu a Simão e apareceu aos demais apóstolos, primeiro às mulheres, e apareceu aos caminhantes de Emaús. E apareceu aos 500, está aqui, irmãos, 500 irmãos de uma vez. E desses a maioria ainda vive, no tempo em que Paulo estava escrevendo. E alguns já morreram. Apareceu a Tiago, apareceu a Tomé, apareceu. Esteve, voltou à vida e apareceu entre nós. E disto nós somos testemunha. No primeiro querigma foi de Pedro, logo depois de Pentecostes, abrindo as portas do cenáculo, Pedro anunciou Jesus Cristo, que vocês crucificaram, que nós vimos crucificado. Este que vocês crucificaram ressuscitou. E disto nós somos testemunhas. Testemunhas como São João descreve, vejam, agora eu vou pegar, né? São João descreve na sua primeira carta de João. Foi só falar, né? Que não estava usando por causa do espaço. Agora Deus me inspira. Olha como São João começa a sua carta maravilhosa. O que era desde o princípio, o que ouvimos, o que vimos com os nossos olhos, o que contemplamos e o que as nossas mãos apalparam da palavra da vida. Isso que vimos e ouvimos, repete, nós vos anunciamos para que estejais em comunhão conosco. Que comunhão é essa? A nossa comunhão é com o Pai e com seu Filho Jesus Cristo. Nós vos escrevemos essas coisas para que a nossa alegria seja completa. São João está falando da palavra da vida, do verbo de Deus que se fez carne e habitou entre nós, mas que eles, apóstolos, tinham visto com esses olhos, tinham contemplado naquele homem Deus. João foi uma testemunha da pálida imagem da divindade de Jesus. Na transfiguração, por exemplo. Jesus levou Pedro, Tiago e João, o autor dessa carta, a um monte chamado Tabor. E lá, Jesus se transfigurou diante deles. Isto é, revelou, mostrou, puxou um pouquinho o véu que estava sobre a sua divindade. Nós contemplamos, é o que ele diz aqui. Pedro até quis fazer 3 tendas. Aquilo que nós contemplamos, o que as nossas mãos apalparam,
João está assumindo aqui o lugar de Tomé. Nas mãos de Tomé, João fala, estavam as minhas mãos. E nós podemos dizer que nas mãos de Tomé também estão as nossas mãos. Na fé. Felizes os que não viram, não tocaram e creram. Nós. Jesus estava olhando a história do começo ao fim. Está vendo cada um de nós nesta linha da história, nós que cremos num Deus vivo e verdadeiro, aquele que morreu, mas ressuscitou e que promete para nós que nós também ressuscitaremos. Que o nosso corpo se unirá de novo com a nossa alma, de uma forma gloriosa. Como será? Não sabemos. E nem sejamos curiosos para saber. Basta-nos o hoje de Deus. Basta-nos o agora de Deus. A graça de Deus para mim e para vocês agora, que eu suplico. Que o Espírito Santo esteja derramando toda a sua luz, toda a sua verdade naquela semente que você recebeu no batismo da fé, da esperança e do amor verdadeiro. São Paulo diz: eu vos transmiti antes de tudo, antes de qualquer outra coisa que São Paulo anunciou aos coríntios, não é na carta, porque Paulo tinha pregado antes de escrever essa carta. Ele tinha trabalhado na evangelização dos coríntios, na catequese depois, né? E depois mandou a carta. E ele disse, aquilo que eu transmiti para vocês, aquilo que eu preguei para vocês, lembra do vídeo passado? Aquilo em que eu acreditei, aquele que eu vivi na minha carne e transmiti para vocês e preguei para vocês, diz Paulo, é antes de tudo uma verdade que eu tinha também recebido. Olha a tradição. Paulo também recebeu do testemunho dos seus, mas antes, Paulo tinha recebido no seu coração esta revelação de que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, que Cristo foi sepultado e ao terceiro dia ressuscitou, segundo as Escrituras. Os 12 tinham recebido esta revelação. Apareceu a Cefas, primeiro a Pedro. Pedro, na linha da hierarquia, tem sempre a preferência. Tem sempre o seu lugar, acima dos 12. Apareceu a Cefas e depois aos 12. Mais tarde apareceu a mais de 500, como já lemos, apareceu a Tiago e outras aparições. E, finalmente, o apóstolo, nós podemos intuir a emoção com que Paulo lembra aquele momento da sua cegueira na entrada de Damasco. Ele estava ali para prender e condenar à morte tantos cristãos. Mas naquele evento real, histórico, Paulo recebeu de Deus a graça de ser revelado a ele o Cristo ressuscitado. Por que me persegues?
Ué, mas quem é esse que está falando comigo? Afinal de contas, eu estou perseguindo cristãos. E ali, Paulo teve aquela iluminação, aquela luz. Os cristãos são Jesus Cristo. Nos cristãos, eu persigo Jesus. Aquele que já foi morto. Quem é que está falando? Paulo até então não acreditava na ressurreição. Ele era um fariseu muito devoto, muito fiel, como ele mesmo fala. Não era cristão. Então ele estava perseguindo aquela seita. Ele acreditava que era uma seita. E era assim que os fariseus entendiam, os seguidores de Jesus. E Paulo ali percebeu, recebeu toda a compreensão sobre a igreja, o corpo de Cristo. São os cristãos. Que honra, gente! Nós não estamos gastando a nossa vida à toa. Nós não estamos correndo atrás de fábulas. Nós não estamos correndo atrás de doutrinas esotéricas, de invenção, de criação, de elucubrações de filósofos. Não. Daqueles que perseguem a fé cristã, de todas as denominações cristãs que hoje estão sendo perseguidas de um modo muito mais feroz do que no início do cristianismo, a Igreja Católica é a mais detonada, é a mais perseguida. Seja fisicamente, matando mesmo, seja tentando matar no coração dos fiéis a fé que recebemos dos apóstolos, minando a nossa fé. Mas as portas do inferno, que não prevaleceram sobre Jesus, a morte não foi a última palavra de Jesus, para Jesus, não será para nós. As portas do inferno também não vão arrancar do nosso coração a fé no ressuscitado, a nossa aderência a Jesus Cristo, nosso Senhor. E como Paulo, queremos também poder dizer com franqueza, sinceridade, humilde, reconhecendo que tudo é graça, tudo é dom, tudo é de Deus para nós. É pela graça de Deus que sou o que sou. Paulo dizia, reconhecendo toda a sua história de perseguidor, passou a ser perseguido. De perseguidor de Jesus, Jesus o perseguiu e o alcançou. Eu fui alcançada por ele. Já não sou eu que vivo, é Cristo que vive em mim. Gente, isso é uma fé no ressuscitado ao vivo e a cores. Ele vive em mim. Ele vive na igreja. Ele vive na Eucaristia, nos sacramentos da nossa igreja. Ele vive na sua palavra, na sua sã doutrina. Ele vive nos cristãos, flagelados, perseguidos, crucificados. E essa é a marca do verdadeiro cristão. Em resumo, diz ele,
É isso que tanto eu como eles, as testemunhas, temos pregado. E é essa a fé que abraçastes. Não tem outra. E você que está sendo agora agraciado com a luz da verdade, do Espírito Santo, no seu coração, você vai perceber, entre tantas doutrinas, tantas pregações, né, gente? Tantas instruções e tantos cursos. Esse daqui tá cheirando enxofre. Não vem de Deus. Tá misturado. Paulo é muito claro. O que ele pregava? Jesus Cristo e Jesus Cristo crucificado. Jesus Cristo e Jesus Cristo crucificado. E, finalmente, ele diz que ele pregou essa fé e os que ouviram abraçaram a fé que ele pregou. Gente, e quem abraça a fé apostólica não deixa morrer em si isto que experimenta. Ela tem que passar para os outros. Evangelizar é para mim uma obrigação, dizia Paulo. Ai de mim, se eu não anunciar Jesus Cristo e Jesus Cristo crucificado. Loucura para muitos. Perda de tempo para tantos. Idiotice para um monte. Mas nós continuamos acreditando e entregando a nossa vida a esse dado da nossa fé, a essa tradição viva em Jesus ressuscitado. Que aconteça no coração de cada um de nós um evento concreto, real. Senhor, vos pedimos a graça de agora sentirmos no nosso coração o desejo de mais você, de mais vida fincada nesta realidade. A sua cruz vitoriosa, Jesus. Que a Virgem Maria interceda por nós, ela que acompanhou os passos no Calvário, até o Calvário. Ela que lá recebeu do crucificado a missão de cuidar da igreja na pessoa de João. Ser a mãe de todos nós. Que ela nos ensine a viver esta caminhada, esse itinerário de morte e ressurreição. Morte e ressurreição no dia a dia da nossa vida. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Você pode acompanhar melhor o nosso querigma através do livro Itinerário Querigmático, Reflexões e Roteiro, autora Ama Ângela, editora O Lutador. À venda na Comunidade Católica Nova Aliança, sede em Belo Horizonte, Minas Gerais. Ligue para 31 3443 4813 ou solicite a aquisição através de amar@novaalianca.com.br.